Boa tarde e noite, meus irmãos. Com prazer, estamos novamente aqui com os senhores, em meio a esta situação criada pela pandemia, que não nos permite estarmos juntos, ao vivo, né? E que temos que nos fazer valer da, dessa possibilidade, né, que Deus nos deu, da criatividade, da inteligência do homem, né, através das mídias sociais, através da tecnologia, que nos permite chegar a cada um dos senhores para levar um pouquinho da nossa tarefa enquanto trabalhadores na doutrina espírita, que muito nos favorece, né? Muito nos ensina, pelo fato de que cada vez que escolhemos um assunto, ou que nos é determinado um assunto para que estudemos e tentemos passar para os nossos irmãos, estes assuntos, com certeza, são de grande interesse, né? Ou melhor, talvez o maior interessado, né, nesse assunto sejamos nós mesmos os facilitadores. Eu costumo dizer que eu não sou um palestrante, porque palestrante eu entendo como aquele que sabe muito, aquele que entende por demais de um determinado assunto, né? Então eu não me considero um palestrante, eu me considero um estudioso, talvez, um leitor do Espiritismo, da nossa doutrina, e buscando assuntos que eu não vejo serem muito comuns no dia a dia das nossas casas, né? Buscando um pouquinho mais aprofundar, né, nosso conhecimento para ajudar, né, para me ajudar particularmente a entender melhor aquilo que eu busco professar. Eu quero, neste momento, solicitar a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, para que nos ampare e que possamos, neste momento, levar a seus lares, a seus ouvidos, né, um assunto interessante que possa servir de reflexão nesta noite e que possamos, quem sabe, no momento oportuno, aplicarmos em nossas vidas. Que Jesus nos proteja, nos ampare, que possamos, tenhamos condição de poder explanar nosso assunto de forma a sermos compreensíveis, compreendidos, sem qualquer vaidade, sem qualquer orgulho, possamos então levar o nosso assunto ao conhecimento dos senhores. Da outra oportunidade, eu comecei a falar sobre mediunidade. É um assunto que me interessa bastante estudar, embora eu não tenha se manifestado em mim qualquer tipo de mediunidade, pelo menos que a gente tenha notado, que a gente note, né? E então, mas mesmo assim, eu busco aprender, porque eu não posso, é do meu feitio buscar aprender e buscar também entender aquilo que as pessoas tentam passar para a gente, né? Parafraseando sempre a Mafalda, né, a gente costuma dizer que se a gente não lê, se a gente não busca o entendimento, a gente vai ficar sempre tendo que engolir, entre aspas, aquilo que os outros dizem. Então, eu prefiro ler, eu prefiro discutir, eu prefiro ser crítico, né? Mas eu gosto de ver as coisas. Eu sou meio São Tomé, eu sou meio Tomé,
né? De gostar de ver as coisas acontecerem, né? Para justamente não ficar divagando em cima daquilo que a gente percebe, que a gente enxerga, que a gente vê e que não entende. Mas nos estudos dizem que os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, né? E que igualmente receberam de Deus esse dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos. Disso nós temos a certeza, né? Para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhe pertencem. Olha só, não deveriam ser médios para vender as palavras que não pertencem a eles, né? Visto que não é fruto de sua concepção. Não foi o médium que concebeu a mediunidade, né? Nem esse conhecimento, então, nem suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique desta luz privado e possa dizer, eu não tenho fé porque não pude pagar, como acontece muitas vezes. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, o que a gente vê muitas vezes, não é, meus irmãos? Sem fazer juízo de valor, pessoas que se utilizam da mediunidade para proveito próprio, né? Em vários locais por aí acontece disso. Graças a Deus, né? A gente não, no nosso meio não existe essa condição, mas é sempre importante que a gente verifique essa situação, porque para evitar que, para ter um entendimento melhor de algumas situações que ocorrem, né? Se não junto com a gente, às vezes, perto, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Então, a mediunidade, pelo que a gente entende, é um dom que Deus deu a cada um, de forma mais explícita, menos explícita, como uma ferramenta. Um médium, aquele que dispõe, que tem a mediunidade ostensiva, é uma ferramenta que ele tem para trabalhar em prol das outras pessoas. É uma ferramenta que ele tem para trabalhar, para intermediar os assuntos do plano espiritual com o plano físico. E desta forma que nós devemos entender, né, que a mediunidade é um dom sagrado, como Jesus já nos ensinava isto. Não é? E, como sagrado, devemos interpretá-lo, entendê-lo e continuar estudando, buscando, né, nos inteirarmos para atender, então, para ajudar, se necessário, aqueles espíritos que já estão, então, no plano espiritual, nossos irmãos que já estão no plano espiritual e que muitas vezes carregam ainda problemas decorrentes da sua existência no meio físico, né? E que hoje, numa situação errante, muitas vezes voltam para obsediar um parente, um amigo, né? Ou então sofrendo, e que não teria ninguém para auxiliá-los. Então, a função do médium nesta situação é buscar, né, o entendimento, toda vez que um espírito nessas condições, um espírito em dificuldade se manifeste, ele tem a condição de dar passagem, de receber esse espírito, para que um doutrinador, né, na casa espírita, que é o local apropriado para se receber, para se fazer uma sessão mediúnica,
Então, que seja recebido lá e orientado nas suas necessidades. Né? Nós não podemos acreditar ou querer acreditar que todos os espíritos que já estão, todos os irmãos que já estão no plano espiritual sejam mais evoluídos que nós. Né? Muitos deles ainda estão em uma situação mais difícil. Mas a gente muitas vezes tem se preocupado com o quê? Mais em atender o plano espiritual do que atender os irmãos encarnados. Então, colocar a nossa mediunidade, o médium colocar a mediunidade para interceder junto ao plano espiritual pelos encarnados, né? Que é o nosso irmão mais próximo, aquele mais necessitado naquele momento. Né? Então, de dar uma palavra, de fazer uma comunicação, de dar uma orientação mais precisa, né? Quem sabe auxiliar no desenvolvimento da fé, da saúde, né? Dessas formas, sim. Né? Eu não posso querer ir para uma sessão mediúnica somente para receber um espírito, o doutrinador chega ali e todas as vezes eu recebo o mesmo espírito, todas as vezes eu recebo aquela pessoa, aquele irmão que está com problema, e aí aquela conversa vai continuando. Toda sessão é a mesma coisa, então alguma coisa está errada, meus irmãos. Alguma coisa com certeza está errada. Então, devemos estudar, devemos nos preparar. Se somos médiuns, né, ostensivos, buscar o entendimento, buscar o estudo, para não se deixar levar por qualquer manifestação. Então, e desta forma, trabalhavam muitos dos médiuns antigos, né, que eu gostaria de citar alguns aqui, para a nossa lembrança e para nosso estudo, né, de pessoas que, muitos deles, a maioria, às vezes sem um mínimo de cultura, ou de ter estudado primeiro ano que fosse, né, analfabetos, completamente analfabetos, pessoas pobres, né, que desenvolveram a mediunidade de forma, né, muito esplêndida, e fizeram uso dessa ferramenta que Deus trouxe, determinou para eles, de uma forma extremamente importante, né, e tiveram uma evolução lógica através da mediunidade ostensiva. Senão, Emanuel Swedenborg, aquele médium sueco, né, da Suécia, que era um engenheiro, né, no caso, diferente aqui daquilo que a gente falou. Então, tivemos médiuns pobres, extremamente pobres, como tivemos profissionais de diversas áreas. Né? Era um engenheiro de Minas como profissão e uma enorme capacidade de clarividência. Né? Ele foi capaz de falar que em determinado momento, numa reunião em sua casa, que estava tendo um incêndio em Estocolmo que era bastante longe dali, né? E foi comprovado logo em seguida. Outro médium que interessante da gente estudar a vida de Jackson Davis, que viveu lá entre 1826 e 1910, né? Que desenvolveu lá, primeiramente, a clareaudiência. Né? Ele ouvia vozes que lhe davam bons conselhos, logicamente, né? Ele buscava entender dessa forma, desenvolveu a clarividência e mais tarde veio a manifestar outra faculdade muito interessante e rara, né? De descrever o corpo humano, né? De forma assim, ó, como se ele enxergasse de forma transparente, né? Todos os nossos órgãos, né? Aos seus olhos espirituais. Vejam só, olhos espirituais. Devemos entender que o médium, enquanto a visão do médium se manifesta através da alma, do espírito, né? Não dos olhos físicos, tá certo? Mas ele tinha a capacidade de ver todos os órgãos do corpo humano,
que ficavam claro e transparente na sua visão espiritual, não é? E quando estes órgãos apresentavam, não é, uma certa obscuridade, né, se tornavam mais escuros, é porque aquele órgão estava enfermo. Né? Então, Jackson Davis foi um médium muito interessante, porque ele desenvolveu esta capacidade mediúnica. Numa tarde de 16 de março de 44, um dos maiores fenômenos ocorreu para ele, o de transporte. Né? Ele foi tomado de uma força estranha, segundo contam seus biógrafos, né? Que fez voar ele, né? Que fez Jackson Davis voar de uma cidade para outra que ficava em torno de 64 quilômetros, mais ou menos, de distância. Então, um fenômeno de transporte em que ele se, né, levitou e foi para outra cidade. Muito bem. Outro médium bastante conhecido, Douglas Home, né, que também, olha só, descendente de uma família nobre da Escócia, né, e nasceu em março de 1833, na cidade de Edimburgo, foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos do século passado. Sobre sua missão, Kardec falou que foi uma missão que aceitou, né? A missão não isenta de tribulações nem de perigos. Vejam só, ser médium não nos isenta de tribulações. Podemos sofrer, sim, tribulações e estaremos expostos aos perigos. Mas quem realiza com resignação e perseverança sob a égide do Espírito, né, ele realizou, então, essa tarefa dele, essa missão dele, né, sob a égide do Espírito de sua mãe, que foi seu verdadeiro anjo da guarda. Então, outro médium bastante interessante da gente buscar a biografia é Douglas Home. Depois vem uma médium que eu particularmente me identifico muito, porque, não sei, eu quando vi a história dessa médium, me chamou bastante atenção e eu procuro estar atento a cada oportunidade. Eusápia Paladino. A Eusápia Paladino foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a uma experiência pelos cientistas da época. Né? Então, ou havia muita desconfiança, né? E os cientistas resolveram fazer uma experiência com a Eusápia Paladino. César Lombroso, Alexandre Aksakov, Charles Richer e outros. Né? Eusápia nasceu em Nápoles, na Itália, em janeiro de 54, desencarnou em 1918, com a idade de 64 anos. Né? Eusápia era praticamente analfabeta, pobre, né? E tudo que ela conseguia, ela distribuía com as comunidades carentes. Então, movimento e a levitação de objetos, né, foi o que fez de Eusápia Paladino uma médium muito interessante na visão médium espírita. Médium ciência, não é? Médium, desculpe, unindo a mediunidade à ciência, porque não foi nenhum nem dois cientistas que fizeram testes com Eusápia Paladino e ela demonstrou, né, neste caso, a existência do mundo espiritual e a questão da vida após a morte. E colocou, então, durante toda a sua vida, a sua mediunidade a serviço das pessoas mais carentes. No Brasil, José Pedro de Freitas, mais conhecido pelo nome de José Arigó. Nasceu em 18 de outubro de 1821, na Fazenda Faria, em Congonhas do Campo, e desencarnou em 12 de janeiro de 71. Um dos mais famosos médiuns do efeito de cura do Brasil, recebia o Dr. Fritz e foi responsável por um sem número de curas em todos os matizes. José de Arigó, perseguido como todos os nossos médiuns, né, todas as pessoas foram perseguidas, né, por causa da sua crença, por causa da sua atividade religiosa e principalmente por serem médiuns,
que não era aceito, foi denunciado pela Igreja Católica e pela Sociedade Brasileira de Medicina, foi preso por 2 vezes, em 58 e depois em 64, onde ficou 16 meses na prisão, e mesmo na prisão atendia pessoas, né, todos os dias, porque se faziam filas, de todas as cidades, né, vinham pessoas de todas as cidades para serem curadas e atendidas por José de Arigó. Depois, um outro médium brasileiro, Francisco Peixoto Lins, ficou conhecido como Peixotinho e se tornou famoso pela notável capacidade que dispunha, né, capacidade mediúnica de materialização e de efeitos físicos. Peixotinho nasceu em fevereiro de 1905, no Ceará. Contam os seus historiadores que aos 14 anos começava a se manifestar os primeiros sinais da sua mediunidade, em forma inicial de uma terrível obsessão, né? Ele era obsediado, né, e não sabia contornar aquela situação. O envolvimento espiritual era tão forte que chegou a ficar cerca de 20 horas em estado cataléptico, quer dizer, como se estivesse morto. Seus familiares, inclusive o deram como morto. No Brasil, as materializações produzidas pelo Peixotinho ficaram famosas. Muitas dessas sessões foram observadas e acompanhadas por estudiosos devido à seriedade do trabalho do Peixotinho. Muito disciplinado, muito consciente em seu papel, desempenhou uma tarefa de grande dedicação e, acima de tudo, responsabilidade. Os fenômenos desenvolvidos por Peixotinho foram necessários para provar, né, cada vez mais, provar a imortalidade da alma. Hoje se faz primordial a luta perseverante do bem. Será o nascimento do amor no coração de cada um que se fará materializar a centelha divina, dizia Peixotinho. Outro médium que gosto muito de estudar sobre a sua passagem foi Eurípides Barçanufo. A mediunidade que Eurípides desenvolveu foi notável, não é? Espontânea, multiforme, como só acontece com espíritos especialmente preparados e para isto e que têm uma missão especial como a dele. O desdobramento, a vidência, a psicofonia, a psicografia, curas, efeitos físicos, receituário foram surgindo e se tornando habituais na vivência de Eurípides Barçanufo. A produção de vários fenômenos fez com que fossem atraídas para Sacramento, na cidade que ele morava, centenas de pessoas de outras religiões, inclusive. A todos, o Barçanufo atendia, sem problema, né? Sem proveito algum, né? No mínimo, o lenitivo da fé e a esperança renovada. Então, ele não recebia nada por isto, ao contrário, ele doava o seu dinheiro, para comprar material, a essência para fazer o medicamento, né? Para doar às pessoas. A capacidade de desdobramento era muito interessante em Barçanufo. Um outro estudo que eu fiz sobre ele, né, conta-se de uma história de que ele estava dando aula na escola onde ele trabalhava e disse para os alunos que ele precisaria se afastar, né, para atender um parto em outra cidade, que inclusive o esposo da senhora da parturienta estava vindo chamá-lo. E que daria um pouco e ia entrar na sala para chamar ele. Então, ele se concentrou, se desdobrou, foi lá, atendeu o parto. Enquanto isto, né, o esposo estava vindo. Foi lá, atendeu e voltou, né, num desdobramento. Quando o marido chegou e falou para ele que precisava fazer o parto da sua esposa, ele disse que já tinha ido e já tinha voltado. Logicamente, o homem não entendeu. Mas chegando em casa, a esposa falou, não, realmente o Dr. Barçanufo esteve aqui, fez o parto e voltou. Então, esta é uma capacidade de desdobramento, né, de efeitos, né, do doutor, nosso médium Eurípides Barçanufo.
Uma das médiums também muito interessante é a senhora Ivone do Amaral Pereira. Aos 5 anos de idade, não somente ela via, mas conversava com os espíritos, né? Aos 12 anos, ela começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos 13, ela já escrevia com muita desenvoltura, estudava sozinho, muito pobre, né? Ela queria estudar piano, não conseguia porque não tinha dinheiro. Ela queria se formar professora, não podia porque não tinha condição econômica, né? Então, a Ivone do Amaral Pereira acabou, né, desenvolvendo a sua mediunidade e a partir daí começou a trabalhar na doutrina espírita. Psicografou Bezerra de Menezes, Leo Tolstói, né, Camilo Castelo Branco, Charles, e alguns livros que ela escreveu, por exemplo, psicografou a Trilogia dos Romances, Amor e Ódio, Sublimação, Ressurreição e a Vida, A Tragédia de Santa Maria, Nas Telas do Infinito, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Mas o livro que mais, a obra-prima, digamos assim, de Ivone do Amaral Pereira foi Memória do Suicida, né? A obra-prima da literatura mediúnica no Brasil, com suas 568 páginas, né? Que é um libelo contra o translocado ato do suicídio. Essa foi a nossa médium Ivone do Amaral Pereira. E nesse apanhado, né, dos médiums dos médiums brasileiros, certo? Eu vou falar então, não podia deixar de falar, logicamente, do nosso Chico Xavier, não é? Médium, psicógrafo, nascido em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, e morreu em Uberaba em 30 de julho de 2002. Segundo Divaldo Franco, em seus estudos, era um excelente, Francisco Cândido Xavier era um excelente médium de cura, coisas que a gente não lê sobre o Chico, né? Mas o legado do médium ultrapassa com certeza as barreiras religiosas. Ele é conhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas num país ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Então, meus irmãos, quero concluir falando deste dom que Deus dá aos médiuns como uma ferramenta, como eu já falei anteriormente, que deve ser trabalhada, deve ser usada santamente e deve ser colocada à disposição, logicamente, do plano espiritual para interceder junto àqueles que têm maior necessidade. Lembrando sempre que o maior médium que passou pela Terra foi Jesus, o médium de Deus, porque ele foi capaz, né, de fazer a intermediação daquilo que Deus tinha preparado para nós, né, e nós. E mesmo assim a gente não prezou muito esses ensinamentos e até hoje vivem em dificuldade, né, com dificuldade de crescimento, com dificuldade de alcançar nossos objetivos. Por quê? Porque não levamos a sério, muitas vezes, as intermediações que Jesus fez e continua fazendo por nós, do plano espiritual para a nossa vida terrena. Muito obrigado a todos. Hoje me passei um pouquinho no horário, no tempo, mas espero que todos tenham compreendido um pouquinho mais, né, daquilo que buscamos passar para vocês nesta oportunidade. Boa noite, que Deus e Jesus nos ampare sempre, que assim seja.